Olá, amigos da Rádio TV SEAC de Bauru e acompanhantes do Grupo Aulas da Vida, uma boa noite a todos. O Grupo Aulas da Vida vai adotar como tema para o mês de novembro falar sobre almas feridas, as dores das nossas almas. E hoje eu inicio falando com vocês sobre o perdoar. Não consigo perdoar. Antes de iniciar o nosso assunto de hoje, eu convido a vocês a me acompanharem numa singela prece a Deus nosso Pai e a Jesus. Deus nosso Pai, Jesus, amigo querido de todas as horas, estamos aqui mais uma vez para falar do vosso Evangelho e os conceitos da doutrina espírita cristã, trazendo para os nossos dias os seus ensinamentos. Eu peço, Jesus, que estejas aqui entre nós e que possas abençoar a cada um de nossos ouvintes, a toda a sua família e também a mim que falo. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus. Não consigo perdoar. Há quase 4.000 anos, Moisés guiou o povo hebreu por 40 anos no deserto, fugindo de uma escravidão de vários séculos sob o domínio do Egito. Os árabes e judeus já andavam em guerra antiga, que continua até hoje no Oriente Médio. Ao todo, são mais de 4.000 anos, quase 5.000 anos, de matanças e sofrimentos sem fim, que não estaria ainda acontecendo se houvesse o perdão entre eles. E pelas notícias atuais, nós podemos ver que não há perdão de nenhum dos lados. E isso entristece muito a todos nós que somos cristãos. Mas o que é perdoar? Perdoar é saber que alguém errou contra nós, mas por opção nós abolimos o rancor e a vingança em relação a essa pessoa. E o verdadeiro perdão, o sincero mesmo, neutraliza as emoções negativas do ódio e da vingança. Demonstra amadurecimento pessoal e é considerado um símbolo da inteligência emocional. Para a doutrina espírita, perdoar consiste no esquecimento total das ofensas. Certa vez, Jesus, pregando aquela multidão, e falava sobre o perdão. Pedro ouvia com muita atenção e desperta em si uma sã curiosidade, uma curiosidade sadia. Ele meditou muito nas palavras de Jesus e ele se aproxima e pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? 7 é um número simbólico para os judeus. E Jesus lhe responde: Eu vos digo, Pedro, que não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Interessante. Mas, se nós fizermos uma continha aí, 70 vezes 7, serão 490 vezes que Jesus nos aconselha a perdoar os nossos desafetos. Mas preste atenção, compreendendo bem mesmo lá no fundo
este conselho de Jesus serão 490 vezes, sim, mas para cada ofensa recebida, pois o Mestre não se cansava de recomendar que a misericórdia não deve ter limites. Entenderam bem o recadinho de Jesus? Não é 490 vezes por várias faltas, não. Para cada falta. É muita coisa. Então, se a gente adotar isso daí, com certeza não vão dar 490 vezes, não. Não é possível, né? Entretanto, esse perdão, como ele mesmo fala, ensina, né, que a misericórdia não tem limites. E o perdão sincero é um ato de misericórdia. Sim, é um ato de caridade, é um ato de misericórdia. Entretanto, para muitas pessoas, há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. O perdão dos lábios é aquele que diz, eu perdoo, e acrescenta, mas não quero reconciliação. Ou então, não quero ver na minha frente, não quero saber, não me fala dessa pessoa. A gente costuma fazer isso, sim. E quando algum mal atinge esse desafeto, muitos ainda ficam contentes, ficam felizes. E ainda dizem, bem feito, ele tem o que merece. Mas isso é vingança, não é perdão. Enquanto que o perdão que vem do coração, ele é um perdão cristão, onde há o esquecimento das ofensas e que é próprio de grandes almas, como Jesus, Gandhi e muitos outros que já estiveram aqui entre nós e ainda estão. Mahatma Gandhi, um líder espiritual indiano, e lutava pela paz. Ele viveu entre os séculos 19 e 20 de nossa era. E ele sempre dizia, o fraco não pode perdoar. A capacidade de perdoar é atributo dos fortes. Sabe as palavras. É preciso ter, sim, muita coragem para perdoar. Ele tem toda a razão, porque muitas pessoas dizem que gostariam de perdoar, mas não conseguem. Principalmente quando se trata de um familiar, sim, de uma pessoa da família, um colega de trabalho, um patrão, um amigo. E também um parceiro amoroso. Então, o perdão se torna muito mais difícil para aqueles que nós amamos muito e de alguma forma eles nos traíram, fizeram coisas horríveis contra nós. Aí esse perdão é um pouco mais difícil da gente exercitá-lo. Mas não é algo fácil, não é, para a maioria de nós, porque envolve sentimentos profundos, como o rancor e o ódio, a decepção, a frustração, sim, a tristeza, a mágoa. E todos esses sentimentos reunidos num só vai culminar para o desejo de vingança. Olhemos com sinceridade para dentro de nós mesmos,
dentro das nossas almas feridas. Quem não tem alma ferida nesse mundo? Quem não tem? E busquemos com paciência, com empenho, onde está instalada essa dificuldade em perdoar. E perguntemos a nós mesmos. Eu preparei algumas perguntinhas para a gente já ver onde está essa dificuldade. Primeiro, sou muito rígido ou rígida com as atitudes das pessoas. Tenho um amor próprio muito exacerbado, muito intensificado. Não aceito críticas, por mais leves que sejam. Me falta confiança para enfrentar essas situações. Fico melindrado por qualquer situação desfavorável a mim. Tenho a pretensão de achar que nunca cometo faltas. Permaneço com a mente fixa no ofensor e na ofensa que recebi. Façam-se as perguntinhas a si mesmos. Quem sabe a gente descobre onde está a raiz dessa dificuldade em perdoar. Perdoar, nós sabemos que não se trata somente de esquecer as marcas profundas que nos deixaram, mas também é desenvolver um sentimento de compreensão por sabermos que nós e os outros ainda estamos distantes da verdadeira perfeição. Todos nós estamos sujeitos a causar também no outro essa falta de perdão. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, fala sobre os bem-aventurados, os misericordiosos. E os espíritos superiores nos aconselham o seguinte: meus amigos, perdoai a fim de que Deus vos perdoe. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, rigorosos, por uma ofensa leve, como queres que Deus esqueça que a cada dia tendes maior necessidade de sua indulgência? Deus nos perdoa toda hora. Indulgência, bondade, é a tolerância, é a misericórdia que Deus tem para conosco. Aqueles que dizem, eu nunca perdoarei, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. E com que direito nós, no sentido geral, reclamará o perdão de suas próprias faltas, se eles mesmos não perdoaram as faltas alheias. Então, veja bem a necessidade que nós temos de agir sempre no bem, sempre com esses ensinamentos que Jesus nos passa. Porque se nós quisermos o perdão de Deus para as nossas ofensas, que nós já provocamos muito em outros, nós devemos também perdoar ao nosso irmão. E eles terminam dizendo: saber perdoar é usar de misericórdia, como é misericordioso o nosso Criador para conosco. E Jesus nos dá um alerta, dizendo: se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também nosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Então, Jesus deixa bem claro, se quisermos o perdão de Deus, vamos começar a aprender a perdoar, porque aqui, nessa terra, ninguém é santo. E vamos meditar, todos nós, nestas palavras de Jesus, porque não perdoar só nos trará prejuízos. Só nos trará prejuízos. Vocês sabiam que já foi comprovada pela ciência humana que a falta do perdão pode desencadear várias enfermidades em nós, como o desequilíbrio emocional, hormonal, a depressão, dores no corpo, hipertensão e reações alérgicas e, pasmem, até o câncer. É claro, quem não perdoa é porque não esquece, fica remoendo aquilo toda hora. E são vibrações negativas. E vocês vão ver por quê. Porque além de você estar ali remoendo tudo isso, o não perdoar é um convite para que o agressor venha morar dentro de nós. E daí passamos a ter uma dupla personalidade, veja bem, a sua e a do outro, que serão duas energias antagônicas, coabitando num só corpo. Um corpo já fragilizado por emoções e sentimentos destrutivos. E você ainda absorve tudo isso da parte do outro. É claro que o nosso corpo adoece, tanto o corpo físico quanto o corpo espiritual. Não tem como. Não tem como. E para a doutrina espírita, essas consequências também podem atingir o corpo espiritual. Veja bem, se o nosso inimigo morre e nós continuarmos vivos aqui na Terra, nos tornamos mais vulneráveis aos seus ataques e sofremos o seu assédio espiritual, porque eles levam uma vantagem, meus amigos. E essa vantagem é muito grande sobre nós, porque eles estão invisíveis aos nossos olhos humanos. Eles podem ver-nos, mas nós não podemos vê-los. E assim facilita muito a ação do nosso inimigo, essa ação obsessora que nós costumamos dizer. E a morte de um inimigo, porque ninguém morre, continuam vivos do outro lado, com os mesmos pensamentos, né, para conosco, libera apenas a sua presença física dos nossos olhos, mas não da sua presença espiritual. Por isso, Jesus sabiamente já aconselhava: concilia-te depressa com seu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Essas palavras sábias de Jesus é porque ele já sabia que o
inimigo indo para o outro lado, se tornaria um verdadeiro obsessor. E nós sabemos que essas obsessões de espíritos desencarnados para nós encarnados, pode ser durar anos, centenas de anos, enquanto não houver o perdão de alguma das partes. Mas, amada, a gente fica tão vulnerável assim, se o nosso desafeto morre. Sim. Então, comece, desde já, a perdoar. Porque quando você perdoa, se o outro não perdoou, o problema é dele. Mas quando você perdoa, você cria uma barreira energética onde as vibrações mentais daquele ser, daquele desafeto seu, não vai penetrar. Aí o problema será do outro. E essas vibrações retornarão a ele. Isso pode ser para encarnados também e os nossos desafetos desencarnados. O perdão é tudo, gente. Jesus já nos diz, o perdão é misericórdia. E aquele que perdoa, Deus isenta da ação maligna do outro. Preste atenção nisso, viu? Entretanto, outras pesquisas também mostram que o verdadeiro perdão somente traz benefícios para nós. Principalmente para a saúde física e a saúde emocional. Por quê? Quando você perdoa, realmente auxilia a reduzir o estresse. Você não tem mais aquele estresse de ficar pensando, né, com dor, com mágoa, com tristeza, com ódio naquela pessoa. E o nervosismo vai embora. Regula a sua pressão arterial, os batimentos cardíacos e melhora a qualidade do sono. Você, quando perdoa verdadeiramente, está se libertando de energias contraditórias contra você mesmo. E nós podemos também dizer que aquele que perdoa verdadeiramente pratica a caridade 2 vezes. Sim, uma para você e outra para o seu desafeto. Por quê? Porque nós ficamos com a consciência tranquila. E o seu desafeto vai se desamarrar daqueles laços fluídicos do ódio, do rancor. Você vai libertar o seu ofensor. Olha o que é o perdão. Se todos nós soubéssemos praticar o perdão, se todos nós fizéssemos isso, não haveria mais tanta maldade como há neste mundo. Mas será que nós podemos aprender a perdoar? Ou isso está em mim e eu nunca vou aprender a perdoar? Não. Nós podemos sim aprender e perdoar. Aquele que foi enviado até nós pelo nosso Criador foi para ser o nosso guia e modelo em nossas atitudes morais. E vocês já sabem de quem eu estou falando. Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo, máximo, eu posso dizer, de perdão.
mesmo diante das injustiças, dos sofrimentos físicos pelos quais Jesus passou, ele orou e perdoou os seus algozes e fez ainda mais. Ele pediu clemência a Deus, nosso Pai, por aqueles seus ofensores. E ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Este, será que não é um dos maiores exemplos que Jesus nos ensina a praticar? Tão pequeno nesta frase, uma oração dentro desta pequena frase, para nós que ainda temos os nossos desafetos. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas, se você quer realmente aprender a perdoar, eu vou citar algumas sugestões, para que a gente comece hoje mesmo a iniciar essa prática do perdão. Primeiro, perdoar é um treinamento. É muito difícil você levantar de manhã e falar: hoje eu vou perdoar. Pronto, o meu inimigo. É difícil. É difícil porque você vai ter tantas lembranças amargas, tanta coisa ruim. Mas isso é um treinamento. Comece. Vão voltar pensamentos horríveis? Vão. Mas você já vai deletando esses pensamentos. Principalmente o quê? Pedindo força a Jesus. Ele que soube perdoar tão bem. E quando vier esses pensamentos, rogue a Ele essa força para deletar esses pensamentos. E isso é com a meditação, com a oração, que você vai conseguindo pouco a pouco esquecer as ofensas recebidas, pelo menos neutralizá-las. Buscar compreender o porquê da pessoa agir dessa maneira. Mesmo que a lembrança do ofensor ou da ofensa visite os nossos pensamentos, não deixe que isso abale a sua paz. Orar sempre pelos inimigos, como Jesus nos aconselhou. Sejam encarnados ou desencarnados, viu? Lembremos sempre, sempre. Hoje nós perdoamos e amanhã nós seremos perdoados. A doutrina espírita ainda esclarece que não é somente dizer eu perdoo com o coração fechado e a mente presa em vibrações hostis. Porque esse perdão não terá efeito nem para você e nem para o seu ofensor. Não é uma coisa verdadeira. Não é uma coisa verdadeira. Porque a atitude de perdoar vai exigir de nós muito esforço, boa vontade, perseverança. Perseverança, por que eu digo? Porque de repente você está quase conseguindo e sabe uma notícia daquela criatura, aí aquilo volta tudo novamente em sua mente.
A perseverança é o que... Aí fala, não vou perdoar aquele sujeito, aquela sujeita, não merece o perdão, não vou mais, não fala mais em perdão, mas você vai refletir o quê? Não. Senhor, me dê força. Imediatamente expulse esse pensamento, porque os anjos do Senhor vão estar ali ao seu lado, te amparando, te ajudando nessa conquista, nessa busca do perdão. E lembrar também que o perdão é uma caridade. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 886, ele pergunta aos espíritos da codificação sobre a caridade. E ele diz assim: qual o verdadeiro da palavra, perdão, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Quer dizer, o que era a caridade para Jesus? E eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Veja bem, benevolência, bondade para com todos. Por que essa bondade para com todos? Para que também a gente não desperte no outro o ódio, o rancor, a vingança. Desperte no outro o não perdão. Olha os ensinamentos do nosso mestre. Indulgência para com as imperfeições alheias. Compreender, tolerar. Indulgência é isso. E é essa indulgência que Deus tem para conosco todos os dias, todas as horas. E o perdão das ofensas. Não precisa dizer mais nada o sentido da caridade. Fazer o bem ao próximo, amar, né? E tudo isso é derivado da lei do amor, que Jesus também nos ensinou. Ainda é compreensível para nós, nesse planeta Terra, que nós não consigamos ter para com o nosso inimigo um amor puro, um amor fraternal. E Deus leva isso em consideração. Mas Jesus nos pede com uma energia amorosa, com a energia calorosa, para que a gente vá aos poucos. Eu digo aos poucos porque a natureza não dá saltos. Tentando esse perdão, tentando essa misericórdia. Olha o que ele diz para todos nós. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos ofendem, aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Que sábio ensinamento! E ele próprio deu o seu exemplo de como seguir esse ensinamento. Neste versículo, que está em Mateus 5,44, Jesus quer dizer que amar os nossos desafetos, amar os nossos inimigos, é perdoá-los e retribuir o mal que nos queiram fazer ou que já fizeram com o bem. Sim, ou pelo menos, se você ainda não consegue esse ato
altruísta, vamos dizer, que pode ser que um dia o seu inimigo precise de você. Por isso que ele diz retribuir com o bem. Ou pelo menos com a indulgência de uma oração sincera. E falo novamente, principalmente que é por aqueles que os nossos olhos não podem ver, que já estão do outro lado, mas também para aqueles que ainda estão aqui, talvez até convivendo conosco. A atitude de perdoar, ou melhor, a atitude de não perdoar, e pensamentos, né? Pensamentos de vingança, de ódio, de rancor, somente nos colocam abaixo de nossos ofensores. Lembre-se disso. Você está sendo abaixo, pior, quer dizer, pior do que eles. Porque às vezes o outro nem acredita em Deus, nem sabe o que é o ensinamento de Jesus, mas você sabe. E quando você teima nessa atitude do não perdoar, você está abaixo dele, porque você já aprendeu. Lembremos sempre, minhas amigas e meus amigos, o perdão é filho do amor. Meus amigos, minhas amigas, fica aí um pouquinho da lição de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus, sobre o perdão, sobre os benefícios do perdoar, os malefícios do não perdoar, e que nós podemos aprender sim a perdoar. Eu desejo a todos um bom final de semana com Jesus, com Deus nosso Pai, e peço a Jesus que abençoe a todos nós. Fique na paz de Jesus.